Olá, meus psicomacumbeiros. Nesse vídeo eu quero falar de Chapanã e a espiritualidade. Obviamente que eu vou também falar de outros orixás, né, correspondente à Terra, mas especialmente Chapanã. Então, Chapanã é uma entidade espiritual associado à transformação e à superação da escuridão espiritual. Ele personifica a necessidade de desapego e a busca pela verdade, removendo as ilusões e enfrentando as sombras do inconsciente para alcançar a iluminação. Então, essa jornada espiritual exige coragem para lidar com a finitude e superar a resistência à mudança interna, acessando um conhecimento profundo que cura e que liberta. Chapanã é apresentado como um guia nesse processo de autoconhecimento e de transformação. Vocês já ouviram falar do fogo gelado? Sim, ele existe. O Monte Ijen, na Indonésia, tem um vulcão conhecido pelo raro fogo azul. E esse fenômeno acontece porque gases sulfúricos extremamente quentes saem das fissuras do vulcão, entram em contato com o oxigênio e eles pegam fogo, criando um brilho surreal. E esse fogo gelado só pode ser visto à noite, porque durante o dia ele desaparece, deixando um cheiro forte de enxofre. Em cima desse fenômeno, eu vou fazer uma analogia com Chapanã e os orixás da terra. Chapanã promove a limpeza e transformação espiritual através de diversos mecanismos, visando remover ilusões, cristalizações e apegos que impedem o crescimento da alma. Ele atua como uma chama gélida, esse fogo gelado, né? Que busca descristalizar emoções e má compreensão. Então, nesse contexto espiritual e metafórico, descristalizar refere-se ao processo de dissolver emoções e compreensões que estão rígidas ou bloqueadas. Chapanã, ao atuar como uma chama gélida, ele simboliza essa força que limpa e que transforma, removendo as ilusões e os apegos que impedem esse crescimento espiritual e emocional. É como se ele quebrasse as cristalizações internas, permitindo que as emoções e a compreensão fluam de forma mais livre e saudável. Essa imagem dessa chama gélida é poderosa, pois combina a ideia de purificação, que é o fogo, com a sensação de clareza e tranquilidade, que é esse estado frio. Então, os seguintes aspectos que eu vou narrar aqui, eles detalham como o Chapanã realiza essa transformação. Ele faz a remoção do falso. O Chapanã, como energia psíquica, ele retira o que não é verdadeiro. Ele retira esse ouro falso e derrete aquilo que não serve mais, assim como Hades no inferno. Ele elimina as ilusões que cegam a alma, levando a um choque necessário para esse despertar à realidade. Essa busca pelo conhecimento. Chapanã busca o conhecimento que cura e liberta da escuridão espiritual, considerada a pior forma de escuridão. Ele é um agente que rasga o véu das trevas com um feixe de luz que emana do olhar decidido que ele tem. Esse princípio da transformação, onde Chapanã é o responsável por isso,
e faz essa descristalização, permite que o fluxo da vida aconteça. Ele promove o desapego, que é essencial para a leveza e para o progresso espiritual. Esse apego que nós temos é visto como a causa da escuridão e de muito sofrimento. Ele traz esse enfrentamento da sombra, porque Chapanã tem a coragem de encarar as regiões infernais da ignorância e as forças do nosso inconsciente. Ele investiga os locais cheios de tabus e de fantasmas, assim como fizeram Freud e Jung. Então, a própria escuridão, ela pode ser vista como um remédio que vai levar à mudança. Essa investigação profunda que ele realiza, penetrando no âmago das questões, ele age como um pesquisador, como um cientista, como um alquimista que busca a verdade. Então, o foco e a interação na busca determinam o que ele encontra. Essa coragem para a finitude. O Chapanã, ele encoraja a finitude da vida. Essas aparências evanescentes, ele encoraja a abrir a mente para a natureza interna das coisas. Ele ajuda a vencer o medo da morte e a compreender que o corpo é apenas uma embalagem que precisa ser abandonada em determinado momento. Ele traz esse fortalecimento interior. Esse orixá, ele é essencial para impulsionar o caminho espiritual, fornecendo a força interior e a determinação do espírito. Aqueles que não têm um Chapanã forte nas suas vidas, ou até mesmo nos seus assentamentos, ele pode ter uma certa dificuldade em prosseguir no caminho espiritual. Então, a transformação começa na mente. E sem mudança interior, as mudanças externas, elas são efêmeras. Então, o Chapanã, ele promove essa limpeza e essa transformação espiritual ao desconstruir essas ilusões e os apegos, buscando a verdade e a sabedoria. E impulsionando, ele impulsiona, ele, ele é fogo também, ele tem essa, esse impulsionar a alma a encarar as próprias sombras, os próprios desafios da vida com coragem, promovendo a leveza e soltando as coisas que não mais nos interessam, fazer essa limpeza. Então, a principal associação feita entre Chapanã e a morte é um equívoco que eu percebo que é muito comum, né, derivado de uma percepção superficial do seu papel. Então, as pessoas tendem a associar Chapanã à morte, né, devido ao apego a valores, a coisas, a situações, o que faz com que vejam o fluxo contínuo de transformação promovidos por Chapanã como uma perda ou como uma morte. No entanto, o fundamento de Chapanã é justamente o que possibilita que a vida aconteça, ele sendo esse princípio da transformação. Ele é o ser que promove a limpeza e a descristalização, esse fogo gelado que busca dissolver emoções e a nossa má compreensão das coisas. Chapanã promove o desapego, muito essencial para a leveza e para o progresso espiritual. Solta aquilo que não serve mais, libera aquilo que não serve mais, tira do nosso caminho. Porque a escuridão e o sofrimento, eles são vistos como resultados desse apego, enquanto o desapego, na realidade, talvez imposto ou não por ele, mas, enfim, é o caminho para a libertação. Então, pessoas que têm dificuldade em dormir, por exemplo, elas têm dificuldade porque elas estão muito ligadas ao apego, a situações que a pessoa não consegue soltar. A cabeça não dá descanso.
O papel de Chapanã é justamente o de remover as cortinas que cobrem os olhos da alma, levando, né, ao despertar para a realidade. Ele busca o conhecimento que cura e liberta da escuridão espiritual. Chapanã também encoraja a enfrentar a finitude da vida e a compreender que o corpo é apenas uma embalagem. Então, a morte, nesse contexto, é vista como uma transformação, uma passagem, e não como um fim. Chapanã ajuda a compreender que as aparências são evanescentes e ao abrir a mente para a natureza interna das coisas, ele traz essa força para superar o medo da finitude. Então, a verdadeira morte, no sentido espiritual, seria a ignorância e o apego, dos quais Chapanã busca libertar todas as almas. Então, volto a dizer que essa associação de Chapanã com a morte realmente é uma interpretação errônea que surge do medo da transformação, da perda, de soltar coisas, que tem muita gente que estão arraigadas naquelas coisas e não conseguem. Então, o verdadeiro papel dele é o de promover a transformação, essa libertação espiritual. Tem pessoas que têm medo de soltar coisas, sentimentos, fatos, lembranças, coisas guardadas de tempos atrás, que não fazem mais sentido, onde essas energias estão muito latentes e elas precisam ser liberadas para dar espaço do novo entrar, né? Então, a relação do Chapanã com a escuridão espiritual, ela é muito multifacetada e ele é apresentado como aquele que busca dissipá-la de diversas maneiras. O que o Chapanã pede? A busca pelo conhecimento. O Chapanã procura o conhecimento que cura e liberta da escuridão espiritual. Ele não apenas reconhece essa escuridão, mas ativamente busca meio para superá-las através da sabedoria e da compreensão. Essas remoções de ilusões, Chapanã remove as cortinas da janela da alma, que são os olhos. É as ilusões que cegam a alma, levando um despertar para a realidade. Então, ao remover essas ilusões, ele combate diretamente a ignorância espiritual, que obscurece a visão da verdade. Ele promove esse desapego e essa leveza, né? Ele busca o enfrentamento das sombras. Como ele evita a escuridão, e ele quer esse enfrentamento direto, vasculhando essas nossas regiões infernais de ignorância dentro do nosso inconsciente, né? Ele vai nos provocar a uma reação. Ou você abraça a sua sombra e resolve as suas situações internas latentes que não estão contribuindo para nada na sua vida, ou ele vai te levar para um embate. Ou vai ser no amor, ou vai ser na dor. Por quê? Porque ele quer transformar essa densidade. Ele promove a transformação de situações de densidade extrema para que se possa mudar a qualidade das escolhas. Ele atua como esse fogo congelado que busca descristalizar essas emoções e má compreensão. Ele dissolve a estagnação que a escuridão espiritual pode trazer. Ele busca fazer com que a gente compreenda e tenha coragem para a finitude. Essa finitude de Chapanã, além de ser a partida de entes queridos da nossa vida, é também a finitude de muitos aspectos da nossa vida que não estão mais servindo para nada. Às vezes nós estamos apoiados em bengalas
em emoções, sentimentos, sensações, de coisas que não servem mais. Então, ele vai, de uma certa maneira, fazer com que a gente encare essa finitude da vida e da natureza interna das coisas, quebrando o medo que leva à escuridão espiritual. Então, ao encarar a morte, ao encarar a finitude, que é vista como uma transformação e não como um fim, o Chapanã ajuda a dissipar a escuridão causada pelo medo. Porque o soltar as coisas está associado ao medo que as pessoas têm. Às vezes as pessoas estão tão presas em coisas, em discussões, em brigas, e eu posso mais, eu faço menos, ou eu sou o bambambam, tão presas a coisas do ego, que elas não conseguem soltar para permitir que o novo entre, que as coisas novas entrem na vida. Chapanã vai promover esse impulso para a luz. Ele é essencial para impulsionar o caminho espiritual, fortalecendo essa força interior necessária para vencer a escuridão. Então, a falta de um Chapanã forte na vida da pessoa realmente pode dificultar essa jornada espiritual, porque ele representa essa força interior, né? E a determinação que permite aos indivíduos superar toda essa escuridão. Chapanã, ele é um agente ativo contra a escuridão, né? Usando o conhecimento, o desapego, a coragem e a transformação para guiar as almas em direção à luz. Então, ele não apenas reconhece a escuridão, mas também oferece os meios para superá-las. Então, ele promovendo toda a clareza e esse despertar e essa liberação para o espiritual, né? Então, ele vai trazer toda essa transformação, esse desapego, ele vai remover as ilusões e a busca pela verdade, né? Porque ele remove essas cortinas da alma, como já falei, né? Que onde essas ilusões que a gente ainda tem de muita coisa nos impedem de ver a realidade que nós estamos vivendo. Ele busca esse conhecimento que cura para nos libertar, nos tirar dessa escuridão espiritual, né? Agindo, na verdade, ele está agindo como um agente de resgate sobre nós mesmos, né? Então, ele vai usar todos os meios, ele vai virar cientista, alquimista, matemático, físico, seja lá o que for, porque ele vai ter que fazer esse papel para tirar toda essa ilusão que a humanidade está vivendo, essa coletividade está vivendo, né? E principalmente, que é o pior, que todas as pessoas têm dificuldade, que é esse enfrentamento da sombra e do inconsciente, né? As pessoas têm medo de olhar o que tem dentro de si, né? Porque hoje, com toda a tecnologia, a gente ouve muito falar, crie o seu avatar. Não, eu não quero que você crie avatar, eu quero que você seja você mesmo. Você não precisa de avatar. Aqui ninguém precisa criar máscaras para a sociedade. Seja somente você mesmo. Dê a sua opinião, fale coisas sensatas, pesquise antes de dizer besteira, analise os fatos, veja fake news, não compactue com a maldade aí fora, né? Então, se você tem essa coceirinha do mal, dá uma segurada, porque a fatura vai vir para pagar, né? Então, veja bem, ele vai pedir para nós, tem muita gente, para nós que eu digo de um modo geral, mas tem muita gente que ele vai realmente pedir um, uma iniciação espiritual. Por quê? O Xaxará de Chapanã é um símbolo da iniciação espiritual, né? Representando a capacidade de ver além do óbvio e de fortalecer a alma para enfrentar os desafios espirituais. Isso, né, vai estar muito
Esse Xaxará vai trabalhar bastante em 2025 e 2026 também. Essa terra e fogo, embora associado ao elemento terra, Chapanã também é visto como o princípio do fogo congelado, um fogo que tem a capacidade de descristalizar e de purificar. Então, essa dualidade reflete a complexidade da sua atuação, que envolve tanto a estabilidade quanto a transformação. E essa força interior que ele vai trazer, e essa determinação, né, é essencial para impulsionar o caminho espiritual, fortalecendo essa força interior e a determinação do espírito. Então, ele realmente é essa energia que possibilita a superação das dificuldades e a continuidade na jornada espiritual, especialmente para aqueles que buscam a sabedoria. Então, todo esse simbolismo que Chapanã tem, tanto ele, quanto o Obaluaê, quanto o Omulu, quanto o Sapatá, né? O que eles querem? A transformação, eles querem a verdade, a coragem, essa força interior. Ele é um agente de mudança que nos guia na jornada dos desapegos. Ele quer que a gente cuide do nosso autoconhecimento e pela busca dessa luz espiritual, vencendo os medos das finitudes e apegos do mundo material. Ele promove uma visão que transcende as aparências e nos conecta com a sabedoria da vida. Então, gente, vamos assim, ó. Vamos procurar remover nossas ilusões. Vamos buscar pelo conhecimento. Vamos ler mais. Vamos pesquisar. Vamos analisar. Vamos trocar ideias. Vamos fazer comparações, né? Vamos buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Vamos fazer essa investigação profunda, porque o Chapanã, ele realiza uma investigação profunda, né? Ele penetra no âmago das questões. Ele não evita os aspectos sombrios da vida, mas ele os encara para transformar essa densidade toda em clareza. Então, essa investigação é comparável à de pesquisadores como Freud e Jung, porque eles fizeram isso, né? Que exploraram os tabus e fantasmas do inconsciente. Foi isso que eles fizeram, né? Então, as pessoas têm que ter mais foco e interação. A busca pela verdade com Chapanã vai depender do foco e da interação de quem busca. Onde a pessoa direciona a sua procura, ela já determina o que ela vai ver. E quem procura sempre acha. Se você quer o bem da sua vida, se você quer a sua cura diante dessa realidade louca que nós estamos vivendo aí fora, dessa neurose e desse delírio que tem aí fora, busque por essa energia, porque ele vai direcionar e ele vai trazer a clareza suficiente para clarear todos esses aspectos sombrios que todos nós temos no nosso inconsciente. Ele traz essa coragem, né? Essa coragem para encarar todas essas situações. Ele tem essa visão além do óbvio, né? O próprio Chapanã simboliza a capacidade de ver além do óbvio, fortalecendo a alma para enfrentar as regiões infernais da ignorância e do nosso inconsciente. Ele está, como se ele pedisse assim, ó, tenha força interior e determinação para prosseguir no seu caminho espiritual e na busca pela verdade. Ele vai atuar muito pela verdade, sabe? Através da remoção dessas ilusões. Como eu disse, ele tem esse olhar decidido. Isso é de suma importância
de suma importância na abordagem de Chapanã, que ele traz essa força toda e essa determinação para a transformação e pela busca pela verdade. Então, esse olhar de Chapanã é um símbolo da capacidade de focar no objetivo, não se desviando por distrações ou ilusões, como essas redes sociais com tanta mentira, tanta fofoca, tanto curso que não leva a lugar nenhum, né? Então, assim, ó, a importância do olhar decidido se manifesta e vai se manifestar em vários aspectos. Ele pede foco e direcionamento, né, das pessoas. Ele pede para a pessoa olhar para suas questões internas para quebrar essas trevas, né? Ele vai trazer muita clareza e muita compreensão, coragem e determinação, ter um olhar decidido, né? Que nós tenhamos um olhar decidido, que é um reflexo da coragem e dessa determinação toda para enfrentar esses desafios espirituais. Há muitos desafios espirituais. Essa superação do medo que a gente tem, né? Nós precisamos aprender a não temer. Ele está pedindo esse olhar mais espiritual, não só para ele, obviamente, né? Mas para todos os orixás, buscar a compreensão dessas energias, saber não só no individual, não é só ir no terreiro e fazer um ebó para resolver as questões pessoais, mas também pegar essas energias desses orixás todos e trabalhar isso dentro da coletividade. Então, esse apego que a gente tem uma relação íntima, obviamente, com a escuridão espiritual. E essa relação, ela é explorada em diversos pontos, mostrando que o apego é uma causa fundamental na escuridão espiritual. E que o desapego é essencial para a libertação dessa condição. Então, tem apego como raiz da escuridão. Então, toda essa escuridão que nós estamos vivendo hoje, no fundo, tem uma relação íntima com o apego de todas as naturezas. E isso vai indicar que o apego às coisas materiais, emoções, ideias e situações é uma das principais causas da escuridão espiritual. Esse apego e as dificuldades que as pessoas têm para dormir. Ah, eu tenho insônia. 98% das questões da insônia está associada ao apego, porque as coisas não são resolvidas dentro da pessoa. Se não é resolvida, a mente não descansa. Então, as pessoas precisam começar a trabalhar mais os desapegos, porque pessoas com dificuldade em dormir, elas podem estar apegadas, obviamente, a situações, né, que não conseguem soltar, o que impede o relaxamento e a entrega necessária para um sono reparador. Tem gente que não realmente está com muita dificuldade para dormir. Então, por isso que ele fala muito nesse desapego, né, como ele está numa busca, digamos assim, de inseminar o desapego na vida das pessoas. Porque a leveza, ela é apresentada como um caminho para sair dessa escuridão espiritual. E ela está associada à capacidade de voar, fluir livremente, sem as amarras do apego. Então, o Chapanã, ele pede o desapego, ele pede para as pessoas
que estão apegadas muito a valores e situações, percebam a transformação que precisam ser feitas, mas não como um apelo por uma morte, não é isso aí, né? Solta, entende os fatos, entende a realidade, entende os acontecimentos da época, o que gerou para que aquilo ficasse preso internamente da pessoa, dissolver, dar uma nova visão ao que aconteceu e liberar isso internamente, sem olhar o aspecto material, né? Ele fala muito no aspecto material. Então, o apego a esse mundo material leva as pessoas a se viciarem só no exterior, esquecendo-se dessa natureza interna que a pessoa tem que trabalhar, né? As pessoas têm que olhar mais para si, gente, olhar mais para dentro. Então, as pessoas têm que sair dessa ignorância da verdade espiritual, que está associada a essa escuridão, a esse apego e essa prisão que realmente deixa a pessoa em várias áreas, a esse apego de todas as naturezas, né, que deixam a pessoa num sofrimento, né, essa falta de leveza, essa falta de fluidez, essa cristalização emocional. Isso aí, essa cristalização emocional nas pessoas, isso é uma energia que obscurece tanto a vida da pessoa. E ela tem que trabalhar bastante esses aspectos dentro dela. Isso também eu tenho consciência que não é uma coisa muito fácil. Mas já o passo indo, né, de encontro a esse trabalho interno, isso é maravilhoso. Todo esse sofrimento que as pessoas têm, toda essa densidade, né, que essa escuridão espiritual que está associada a esse sofrimento e essa densidade, né? E aí esse sofrimento e essa densidade se manifesta como desafios e situações difíceis na vida, que são oportunidades, na verdade, para a transformação, melhorar, fazer mudanças, mudar escolhas. Só que, no entanto, enquanto a pessoa não reconhece a raiz do seu sofrimento, ela permanece presa na escuridão. Essa falta de conexão com a essência, né, essa escuridão espiritual impede a pessoa de se conectar com a sua essência interior. O apego ao mundo material e essas aparências todas, né, essas aparências externas, né, desvia a atenção da natureza interna das coisas, mantendo a pessoa presa em um ciclo de ignorância e sofrimento. Então, essas barreiras também que a gente encontra relacionadas à sabedoria. Então, tipo assim, pessoas tímidas, mornas, apáticas e receosas, elas são barradas nos portais da sabedoria. Sim, indicando que a escuridão espiritual impede o acesso ao conhecimento e à verdade. Então, a coragem e a determinação são necessárias para superar essa barreira, tá? Então, esse grande pai que quer essa remoção de ilusões, né? Ele vamos dizer assim, se nós tivéssemos que colocar esses pais com esses nomes, Obaluaê, Chapanã, Sapatá, Omalu, se nós tivéssemos que colocar ele dentro do tribunal, digamos assim, se tivesse um tribunal, até estou fazendo só uma analogia, tá? Se nós tivéssemos que colocar Chapanã dentro do tribunal de Xangô, né, com os 6 Xangôs que falam e os 6 Xangôs que votam, Chapanã seria o promotor. Ele seria o promotor dentro do tribunal de Xangô.
Por quê? Porque ele vai lutar pelo desapego. Esse promotor de justiça chamado Chapanã, Obaluaê, Sapatá, Romulu, ele vai trabalhar para o desapego. Por quê? Porque ele quer inseminar o desapego. Senão, a pessoa não evolui. Então, ele é esse princípio dessa transformação. Ele vai investigar a pessoa profundamente na sua sombra. Agora imagina, o Chapanã fazendo uma busca dessa no nosso interior, no nosso inconsciente, com coisas que a gente não consegue resolver e que a gente tem dificuldade de botar para fora, tem dificuldade de aceitar que eu não sou tão bonitinha assim, que eu sou o tio do chifre. Como é que, vamos dizer assim, ele como promotor de Xangô, como é que ele vai botar isso na balança, né? Ele não vai poder esconder isso aí, é óbvio, né? Isso aqui eu estou fazendo uma viagem aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos impulsionar a olhar para os nossos aspectos sombrios, que nós não queremos olhar, porque, né? Está escondido, os outros não precisam saber. Aí eu faço o avatar dizendo que eu sou bonitinha, né? Mas a coisa está lá, latejando, e precisa vir à tona, e ele vai lá para fazer esse processo. Ele vai lá para fazer esse processo. Né? Botar para fora o podre. Né? Então, na realidade, ele está fazendo tudo isso com toda a dor e sofrimento que as pessoas vão sentir, porque olhar para si no seu aspecto sombrio ninguém gosta. Ninguém gosta. Porque nós temos a crença que nós viemos para cá porque nós somos bonitinhos e eu sou tudo de bom, eu não falo mal de ninguém, eu não faço nada para ninguém, né? Eu jamais passo para quem é de religião de matriz africana, ou banto, seja lá o que for. Mas ninguém passa na porta de um cemitério, ninguém vai lá botar uma velhinha, né? Então, esse falso eu vai ser trabalhado por Chapanã. Desculpe. Então, minha gente, ele vai vir regendo junto com esse pessoal todo. Muitas modificações vão ser feitas. Não vai ter fuga de transformação, não vai ter. Vocês vão ver muita gente se espanando por aí, tentando fugir e não vai conseguir, porque ele não vai deixar. Essa ilusão de permanência, que tudo é meu, tudo eu posso, tudo eu quero, é meu, isso vai terminar, ele vai botar um ponto final nisso aí. Então, assim, gente, o que eu posso dizer? Honestamente, trabalhem os seus aspectos interiores, dê um tempo com essas redes sociais. Gente, nós estamos começando a ver agora histórias do Facebook, vai ter mudança. Eu tenho certeza que o Okun não vai deixar muito tempo essa bagunça ficar. Então, assim, gente, o que eu peço para as pessoas? Trabalhem os seus aspectos negativos. Trabalhem aquilo que vocês estão muito apegados e soltem. Não adianta, gente, eu tenho problema com papai e mamãe, titi. Todos nós temos. Problema com papai, mamãe, titio, titia, primo, os fofoqueiros da família, os língua larga, que não têm o que fazer e vão cuidar da tua vida, ou quando não utilizam das tuas coisas para fazer um assassinato de reputação, isso está sim. Isso eu posso dizer que eu conheço de perto. Agora, sabe, tem que soltar essas coisas, porque eu vou arrastar esse bonde? Eu não vou arrastar esse bonde. Mas não vou mesmo, nem eu, nem as pessoas
não deveriam fazer isso. Está preocupado com a vida dos outros. Então, parem, observem, olhem, analisem a vida de vocês, relação familiar, sabe? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Ninguém é agradável a ninguém. E está tudo certo, desde que esteja bem resolvido dentro de você. Estando bem resolvido, perfeito. Essas ameaças, que eu tenho visto muito isso, e tenho atendido casos assim, eu sou do orixá tal, eu sou do orixá tal, eu faço, eu pinto, eu bordo, a gente pode parar com isso. Me dá um tempo à minha cabeça, porque eu tenho mais o que fazer. Eu não acredito nisso. Se essas divindades, se esses seres de natureza, se essas energias sutis são e também trabalham para o bem da humanidade, meu querido, dá licença, né? Eu tenho mais o que fazer. Eu não entro nessa vibe, e não entro mesmo. Agora, né? As pessoas têm que sair desse contexto de medo e soltar essas coisas, não fazer com que essas coisas façam parte da sua vida. Porque senão as pessoas vão terminar de que jeito? Loucas, histéricas, tudo com esquizofrenia, ouvindo vozes, que já tem muita gente assim, né? Então, assim, ó, pessoal, trabalhem o seu interior, façam a sua busca, respeitem esse pai maravilhoso, olha o que vocês estão fazendo. Se deem chance a ser pelo menos inteligentes, trabalhando com a sua dor. Trabalhe a sua dor, seja inteligente. E esse pai vai ajudar a subir. E muito. Não esqueçam, no meu conhecimento, nos meus estudos, Chapanã é o promotor de Xangô. É ele. É ele que diz, solta. Então, gente, vamos trabalhar esses aspectos dentro da gente. Forte beijo. Até o próximo vídeo.